E aí, geração Chamar, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Rízia de Souza e eu estou aqui para estudar a lição da Escola Sabatina de Jovens com você. Tudo bem? Então bora lá falar de algo eu considero até um pouco polêmico. Olha só, o título da lição de hoje vem com o título Os Outros em Primeiro Lugar. Continuando, né, sobre a história de Abraão, depois que ele se mudou, se instalou, começou a haver conflitos, contendas com os funcionários dele e de seu sobrinho Ló, né? E aí chegou a um ponto de que eles precisavam se separar, né? Precisavam se separar e Abraão, ele fez algo diferenciado. Ele levou Ló para um alto e falou: escolha o lado que você quer. E aí, gente, se vê a generosidade de Abraão, né? A generosidade e também a postura dele diante das circunstâncias, né? Ló estava com ele, foi junto com ele e tal, mas vamos dizer assim, humanamente falando, a prioridade, na minha visão, era de Abraão escolher o lado. Não, mas ele fez o contrário, ele colocou o seu sobrinho em primeiro lugar. Olha, eu te dou o direito de escolha, pode escolher o lado que você quer, entendeu? Essa generosidade, meus queridos, ela não é algo do ser humano. Isso são coisas vindas literalmente de Deus. Primeiro, por conta da generosidade. Segundo, porque ele confiava plenamente de que Deus estava conduzindo as coisas. Então, que não importava o lado em que Abraão estivesse, Deus iria estar conduzindo a sua vida, e ele não acreditava de que Deus iria desamparar caso as coisas fossem diferentes, né? Já no questão de Ló, a partir do momento que ele teve a oportunidade de escolher um lado, ele já pensou o quê? No lado financeiro. Abraão, ele optou por deixar escolher, mas a sua prioridade era a vida espiritual, era o seu contato com o Altíssimo, com Deus. Ló não, ele já pensou nos lucros, e aí o lado que ele escolheu foi o lado onde o comércio era bem sucedido, onde tinha luxo, onde tinha muitas riquezas, pessoas influentes, onde ele ia crescer financeiramente, ia ter também, se envolver com pessoas de classe, com pessoas com autoridades, pessoas respeitadas, e ele poderia crescer nesse meio, ok? E ele não pensou duas vezes, bom, já que eu tô podendo escolher, eu vou escolher esse lado. Em momento algum, ele pensou na má influência que aquela geração poderia influenciar na vida da sua família, das suas filhas, da esposa, enfim. Ele não pensou na parte espiritual, ele só pensou na parte lucrativa mesmo do negócio. E aí ele foi, Ló prosperou, mas assim, que preço Ló pagou por isso, né? E aqui a gente vê que Deus, como Deus agiu na vida de Abraão a partir do momento que ele optou a colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Então, a partir do momento que eu coloco Deus em primeiro lugar, algumas coisas se fazem desnecessárias. Tem uma perguntinha aqui na lição que eu achei muito interessante e gostaria que você me ajudasse comentando aqui, sugerindo algumas respostas. Porque lá naquele pense, que tem um quadradinho lá embaixo, tá assim, ó: como colocar os outros em primeiro lugar de modo saudável e não ser
e não como consequência de relacionamento abusivo. Ninguém está dizendo que você tem que colocar as pessoas em primeiro lugar sempre, que você tem que ser a última opção, entendeu? Não é disso que estamos falando. Mas a partir do momento que eu coloco Deus em primeiro lugar, que a espiritualidade vai realmente ser prioridade na minha vida, determinados pontos, eles são desnecessários, assim, para a nossa vida, né, espiritual. Você não tem que ser capacho. Então a partir de agora qualquer pessoa vai ficar em primeiro lugar na minha vida. Não é disso que estamos falando, tá? Mas a partir do momento que a sua espiritualidade naquele lugar, naquela situação, favorece o seu relacionamento com Deus, então é bom que você, de repente, abra a oportunidade aí para que pessoas possam sair na tua frente, né? Olha só o que vem falando no livro Patriarcas e Profetas a respeito da conduta de Abraão. Abraão era um homem honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência, sua vida, bem como o caráter, em assimilado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade, e sua grandeza sem afetação impunha respeito e honra. Então, assim, queridos, isso era prioridade na vida de Abraão. É uma conduta, uma postura que representava o Altíssimo, que representava o nosso Deus. Então, a partir do momento que você coloca a sua espiritualidade à frente de qualquer coisa, em algumas determinadas situações, você vai saber em que momento você deve colocar as pessoas em primeiro lugar. Entendeu? Isso vai dizer muito sobre quem você serve, quem você representa, né? Então que fique a lição aqui, achei fantástica, de nós aprendermos a confiar e ter esse caráter ímpar em relação ao nosso Deus. E aí sim, nós priorizando a nossa espiritualidade, nós com certeza saberemos como devemos agir em relação às pessoas e à conduta, né? Que não vá interferir em momento algum na minha e na sua espiritualidade. Ok? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelo dom da vida. Obrigada por mais uma lição maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que possamos exercitar a nossa espiritualidade e que no dia a dia possamos priorizar o nosso relacionamento contigo. Nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Fica a dica, pessoal. Priorize a sua espiritualidade, priorize a sua comunhão com Deus. E aí você vai saber quais são as atitudes, as suas ações mediante a determinadas dificuldades. Nós conhecemos a história de Ló, como terminou, e conhecemos a história de Abraão, que deixou ele seguir lá o caminho, né? E olha só quem foi Abraão, né? Um homem de fé, um homem rico, poderoso, mas que assim, dentro da sua espiritualidade, muito simples, muito conselheiro, muito sábio. Então a gente precisa saber escolher o caminho que a gente quer seguir e quem nós queremos ser. Beijos, até amanhã, Geração Chamar. Comenta, compartilha, manda esse link lá para o grupo de jovens da sua igreja. Até mais, tchau, tchau.